Santa Catarina, tá bom? Não vim aqui falar sobre denominação, sobre religião, mas sobre um Deus poderoso e amoroso que pode fazer tudo e muito mais, além daquilo do que nós pedimos ou do que nós pensamos, beleza? Vamos começar então. Olha, a palavra de Deus fala assim em Salmos 147, no versículo 11. 147, no versículo 11, fala assim: O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Olha só, mas eu vou repetir, hein? O Senhor se agrada do que os temem e dos que esperam na sua misericórdia. Quando nós ativamos a nossa fé e nós colocamos a ação após a fé, nós viemos a agradar a Deus, porque Deus diz que Ele se agrada daqueles que o temem e esperam na sua misericórdia. Quando a gente espera em Deus, quando a gente confia realmente nesse Criador, quando a gente aceita que Ele realmente está no controle de toda a situação da nossa vida, é bem provável que eu, você, nos sentimos mais motivados durante o dia em meio a tantas tribulações e problemas que todo ser humano enfrenta. Então, quando nós colocamos a fé em primeiro lugar, é bem provável que a nossa ação, que a nossa obra, que o nosso trabalho, tudo que a gente determina fazer, é bem provável que aquilo aconteça de maneira muito mais espontânea, muito mais verdadeira. Não adianta a gente fazer as coisas sem fé, sem confiar em Deus, e no meio do problema, no meio do trabalho, no meio daquele projeto que a gente resolveu fazer, uma casa, quem sabe comprar um carro financiado, quem gosta de financiar, né? Fazer uma casa, ter um casamento, sei lá, né? Educar os seus filhos de uma maneira correta. E se você não colocar a fé primeiro, no meio desse processo todo, se você não tiver fé, os problemas vão aparecer. É evidente. Os problemas de hoje, amanhã não serão mais problemas porque você vai aprender. Agora, se você tiver realmente a fé verdadeira, se você tiver o foco voltado para aquele que é o construtor de todas as coisas, é bem provável que a sua vida seja muito mais motivada e muito mais esperançosa. Não adianta de nada a gente viver aqui nessa terra sem crer em alguém especial como nosso Senhor Jesus, sem crer no Deus Todo-Poderoso que fez tudo. Fez os mares, as montanhas, fez todo o universo, fez as estrelas, o sol, a lua, tudo com um propósito. Deus fez tudo isso para você. Deus fez tudo isso para você. Está vendo essa árvore perto de você, uma árvore, uma flor? Esse animalzinho talvez que está perto de você, Deus fez ele para você. Seu esposo, seu filho, Deus fez eles para você. A sua família, Deus fez eles para você. Deus é tão maravilhoso e tão poderoso que tudo que Ele faz é em prol de você. Deus não é orgulhoso, Deus não é egoísta, Deus é amoroso, Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então, quando nós buscamos Deus verdadeiramente, quando nós aceitamos que Ele é um Deus poderoso, que pode fazer grandes coisas na nossa vida, tudo se completa. Aquela namorada que você não consegue arrumar nunca, tá difícil? Acredite, confie. Deus vai fazer, vai aparecer. A pessoa certa já tem o seu nome escrito no coração dela. Está lá. Lembra aquele filho que você não pode ter? Talvez já tenha tentado por anos e anos? Já está escrito. Você já deve ter até o nome do seu filho, da sua filha, gravado em algum lugar. Deus é poderoso para fazer tudo e muito mais além daquilo que você imagina. Agora, o processo é, primeiro a fé e depois a ação. Quando nós colocamos a fé em primeiro lugar, grandes coisas acontecem. A palavra de Deus diz que os anjos fazem festa no céu por um ímpio que se converte, por alguém que retorna à casa do Pai. A festa no céu. Interessante isso. Olha só, em Tiago, no capítulo 2, no versículo 22, fala assim: Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Olha só, a fé cooperou para as suas obras. Talvez alguma coisa não esteja indo bem na sua vida, algum processo, algum negócio não esteja indo muito bem na sua vida, porque falta ativar a fé no seu coração. Falta ativar a fé, falta aquela energia,
eu sei que eu comento aqui em casa, quando eu escuto a palavra Deus, eu sinto algo no meu coração muito forte. Agora, se quando você ouve a palavra Deus não acontece nada aqui dentro, está faltando um pouco mais de comunhão com esse Deus. Lembra quando você era apaixonado aí, de repente até está apaixonado por alguém ou apaixonada, e quando você apenas ouve a voz dessa pessoa, ouve o nome dela, já dá um negócio no seu coração. E assim é com Deus. Nós devemos amar a Deus e estar eternamente apaixonado por Ele. Cada vez que nós ouvimos o nome Deus, aquilo toca em nosso coração. Isso é a fé, isso é o Espírito de Jesus que habita dentro de você, que está clamando para o nosso Deus. Porque Jesus disse que é Ele que intercede ao Pai junto, é Ele que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por Ele. Então, quando essa fé é ativada dentro do nosso coração, os nossos projetos de vida, aqueles projetos que as pessoas dizem que você não vai conseguir, aqueles projetos que as pessoas riem de você. Já aconteceu isso na sua vida? Pessoas rindo dos projetos que você tem ousado. Pessoas riem de você. Eu lembro, desde criança, eu sempre gostei de aviação, desde muito jovem, desde criança. Eu lembro que eu morava na cidade de Blumenau, aqui em Santa Catarina, e morava praticamente próximo ao aeroporto lá. E então eu via passar os aviões, eu era pequeno, tinha 7, 8 anos de idade, e eu ficava encantado com aquilo. Então, depois a gente lembra aqueles sorvetinhos, sorvete seco, né? E eu sei que meus pais compravam aquilo para mim, antigamente vinha aviões, hoje vem balãozinho e tal. E eu ficava imaginando aquilo a vida toda. E a minha vida foi construída em cima disso, e essa vontade de voar, e esse negócio não passava, e não passava, e eu não sabia mais o que fazia. Então, com 16 anos, eu comecei a fazer um curso em São José, no Aeroclube Santa Catarina, mas não deu, não tinha dinheiro, meus pais eram pobres, não tinham como pagar. E eu fiz um pouco tempo ali de curso teórico e não deu certo. Mas aquela semente foi brotando dentro do meu coração dia após dia. Eu não conseguia parar de pensar em avião, a minha mente era voltada para a aviação, e cada vez que eu olhava um avião passando no céu, eu ficava olhando até ele desaparecer. E eu senti que o norte da minha vida também ia nessa direção da aviação. E 26 anos depois, com muita fé e acreditando que um dia Deus iria fazer isso na minha vida, eu fiz um curso de piloto e consegui fazer o meu primeiro voo solo. 26 anos depois. Agora, não foi fácil. Muitas pessoas riam de mim, muitas pessoas debochavam, porque eu morava numa cidade pequena, do interior, sem recursos. Mas a questão é, só Deus sabe o futuro do seu coração. É só Deus quem determina quem você é. Ele sabe tudo da sua vida, mas ninguém sabe. Mas ninguém tem o poder de sondar o seu coração, exceto Deus. É Ele que sonda o seu coração. É Ele que sabe todas as coisas da sua vida. Agora Ele pede apenas uma coisa: tenha fé. Porque Ele mesmo disse, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode fazer tudo o que você quiser, mas se você não tiver fé, não vai agradar a Deus. Você pode ser uma pessoa que ajuda todo mundo, uma pessoa que é galardoadora, uma pessoa que é generosa, mas se você não tiver fé em Deus, mesmo assim isso não vai agradar a Ele. Porque você tem que ter a fé em Deus e depois ter ação. E aí sim as coisas começam a acontecer na sua vida. Olha só, em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 8, o apóstolo Paulo fala assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Olha que legal isso. A questão é, você pode estar vivendo um momento muito difícil na sua vida, uma tribulação tremenda na sua vida, talvez uma doença, talvez um problema gigantesco na sua empresa, talvez algo que você não consegue resolver, talvez o seu tempo já está passando e você não encontrou ninguém ainda. Lembre-se, você pode estar no meio da tempestade, mas a tempestade não pode estar dentro de você.
É isso que Daniel falou. Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia nunca esteve dentro de Daniel. O núcleo de um tornado é tranquilo. O mundo pode estar desabando ao teu redor, mas se você tiver fé e confiar em Deus, as coisas vão começar a mudar na sua vida. Acredite, não é hoje, não é amanhã, é o tempo de Deus, é o tempo dele, não é o nosso tempo. O nosso tempo é muito imediatista, nós queremos tudo para ontem, nós não temos paciência para esperar, nós sentimos que falta algo, que o tempo está passando, está correndo, mas o tempo de Deus é o Kairos, é o Kairon, é o tempo dele. Nós vivemos no Cronos, é um tempo maluco, você acorda, toma café, já se arruma, vai para o trabalho, almoça, sai para o trabalho novamente, e chega em casa, logo dorme, no outro dia a mesma coisa, parece que é uma rotina a vida. É uma rotina dia após dia, porque nós vemos nesse tempo. É um tempo diferenciado, nós somos medidos por relógio, mas o tempo de Deus é eterno, lá tudo acontece. Não importa se está demorando hoje, talvez para você, é o tempo de Deus, no tempo certo, Ele vai abrir as portas para que você possa ressurgir do meio do nada. Eu não sei qual a sua situação, qual o seu problema, mas eu tenho a certeza, baseado em minhas convicções e no que a gente vive no dia a dia, Deus tem um futuro grandioso para você. Deus não vai deixar você desamparado, Deus sabe todas as coisas da sua vida. Talvez um membro da sua família que tem problemas com drogas. Acontece, tem famílias que têm esse tipo de problema. Comece a orar por essa pessoa. Comece a abençoá-la. Comece a abençoar o seu marido, a sua esposa. Comece a abençoar os seus negócios, os clientes que vivem com você, os seus fornecedores. Comece a abençoar tudo ao seu redor. Os seus animais, a sua casa, mesmo que ela tenha cupim, mesmo que seja uma casa caindo aos pedaços. Agradeça a Deus por isso. Agradeça a Deus pelo aquele carrinho velho. Quebra toda hora, é difícil, né? Eu sei disso. Mas agradeça a Deus por isso, porque quando a gente agradece a Deus, é um sacrifício de louvor. Poxa, eu não quero agradecer a Deus por isso. Eu estou passando tanta dificuldade. Agradeça a Deus por isso. Porque quando você agradece a Deus, você ativa uma coisa chamada fé, que eu estou explicando. O inimigo não entende como pode aquela pessoa com tanta dificuldade, ainda glorificando a Deus. O inimigo fica perdido. É o único meio que a gente combate o inimigo através da nossa fé. É agradecendo a Deus por tudo. Porque a palavra de Deus diz, por tudo dai graças. Ou seja, pelas coisas boas e pelas coisas ruins. É difícil dar graça pelas coisas ruins. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Não somos nós que temos controle, nós não temos controle de nada. Deus tem o controle. Nós chegamos até onde Ele permite. Daí para frente, é com Ele. Nós não temos esse poder. Filipenses, no capítulo 4, no versículo 12, o apóstolo Paulo fala assim: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apóstolo Paulo sabia muito bem o que eu estou falando. Só que o apóstolo Paulo aprendeu, ele disse que aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação, o apóstolo Paulo estava contente. E quem conhece um pouco a história do apóstolo Paulo, é só lá em Atos, daí para frente você vai ter todos os relatos do apóstolo Paulo, que ele passou perseguição, foi apedrejado, era perseguido. Muitas coisas, mas ele estava ardente. Tinha uma sarça ardente dentro do coração dele. E isso se chamava Jesus na vida dele. Se você tiver essa convicção e essa fé, essa força, mesmo em meio às dificuldades da sua vida, e estar contente em toda e qualquer situação, Deus vai te levantar para grandes coisas. Eu não sei o que é. Cara, Deus sabe da vida de cada um. Mas talvez a grandes coisas na sua vida é ter um filho. Talvez o grande na sua vida é ter uma casa própria. Talvez o grande na sua vida
é ter uma esposa amável, ter um esposo amável. Talvez a grandeza na sua vida é ser curado de uma doença incurável para os homens. Deus tem tudo preparado para você. Agora, nós temos que acreditar nisso. Porque se nós não acreditarmos na esperança desse evangelho, na esperança desse Deus, vamos acreditar em quem? Nos homens? Vamos acreditar no ser humano? A palavra de Deus diz que o coração é enganoso. Muitas vezes sentimos algo no coração que não é verdade. Agora, Deus sabe todas as coisas. Quando as pessoas dizem para você que você não vai conseguir, que aquilo é muito difícil para você, olha, cara, talvez aí o seu vizinho consiga, talvez o seu amigo consiga, mas para ti é meio difícil. Não leve em consideração isso. Porque quem diz, quem tem a resposta final sempre é Deus. A capacidade é a mesma para todos. Agora, uns são mais ousados, são mais firmes, são mais determinados em suas vidas. Cada um sabe onde aperta. Agora, os sonhos têm que estar dentro do nosso coração, porque os sonhos são a bússola da vida. Quando você sonha, você sente algo grandioso dentro de você. Quando você coloca fé e você começa a sonhar aquilo que você quer, as coisas começam a acontecer. Quando você vai fazer uma casa, você primeiro faz um projeto da casa. Você faz um projeto. E você começa a olhar aquelas fotos daquele projeto. E você começa a ficar entusiasmado com aquela casa que está chegando. Você começa a ficar entusiasmado com as coisas que Deus tem feito na sua vida. Agora, nós muitas vezes esquecemos do que Deus fez no passado. Quando começamos a duvidar do futuro, é porque esquecemos do que Deus fez no passado pela nossa vida. O livramento de uma doença, como era antigamente a sua vida antes de conhecer a Deus, né? Onde você morava, onde mora agora, como foi o início da sua história, ou como está sendo o início dela. Não esqueça, Deus sabe todas as coisas. Às vezes é um período de tempo que parece que Deus fica em silêncio, mas o próprio silêncio de Deus é uma resposta para que a gente ore ainda mais, para que a gente busque ainda mais a Deus, para que a gente concorde ainda mais que Ele está no controle de todas as coisas. Eu saio todo dia motivado. Quando eu estou em casa, estou motivado, eu estou pensando nas coisas que Deus ainda vai fazer. Claro que tem dia que a gente está cansado, parece que está triste por fora, dor nas costas, uma dor de cabeça, não é verdade? Somos seres humanos, mas por dentro eu estou radiante sabendo que Deus tem grandes coisas para a nossa vida. Em 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 24, apóstolo Paulo diz: não tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores da vossa alegria, para que pela fé estejais em pé. Eu não tenho controle sobre a sua fé. Ninguém tem controle sobre a sua fé. Somente Deus. Deus deu a fé para cada um. A palavra de Deus diz que Deus repartiu a fé. Eu não sei se você conhece aquele bichinho do iogurte. Lembra, natural? Você coloca um pouquinho hoje, amanhã você bota um pouquinho de leite, e aquilo vai crescendo toda a vida, e no fim você não dá mais conta de comer aquele iogurte. Quem conhece sabe o que eu estou falando. Essa é a fé. Deus repartiu. Cada um, Deus deu a mesma fé. Agora vem da gente fazer com que essa fé comece a crescer. Quanto mais fé eu tenho, quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu oro, quanto mais eu acredito nas coisas que Ele pode fazer na minha vida, eu começo a ficar motivado por dentro. Eu começo a acreditar nas coisas que eu não vejo. E aí eles vão começar a te chamar de maluco. Pô, o cara está acreditando numa coisa que ele não vê. O cara é louco, anda de bicicleta velha, vai querer ter um Porsche, exemplo, né? O cara mal se sustenta, agora vai querer ter isso, ter aquilo. Essa é a fé. Você não está vendo, mas você tem a convicção que aquilo vai acontecer. É algo, uma convicção tão forte, como disse Jesus, se nós cremos, então tudo é possível se a gente crer. Só que é no tempo dele, no tempo de Deus, não é o nosso tempo. É igual o que está acontecendo agora, com essa doença, com essa pandemia, com as más notícias, televisão, para cima e para baixo, governo e tal.
e parece que tudo está acabando, creia, é uma questão de tempo. Deus está preparando algo grandioso para o Brasil e para o mundo. Principalmente para o Brasil. Acredite nisso. Algo grandioso e maravilhoso vai levar a nossa nação a um patamar jamais visto na história. Não estou falando aqui de política, não estou falando aqui de presidente, eu estou falando que Deus tem grandes coisas. Se nós continuarmos orando, acreditando, sabendo que Deus tem grandes coisas, não duvidando, não reclamando, algo grandioso vai acontecer. Grandes oportunidades surgirão nesse momento. Agora, nós temos que estar com a visão bem focada e com muita sensibilidade para encontrar e para perceber todas as oportunidades que Deus irá mandar para nós. Muitas oportunidades surgirão. Agora, nós temos que estar sensíveis para isso. E Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Olha só, Salomão disse: a morte e a vida estão no poder da nossa língua. Está na nossa língua falar coisas boas e positivas, e está na nossa língua falar coisas mais, coisas negativas. Por isso Jesus disse: contamine é o que sai da tua boca. Quando a gente fala algo ruim, algo maléfico, começa a sentir algo ruim aqui dentro também. Quando a gente escuta de outras pessoas, a gente se sente mal, e quando a gente fala, a gente também se sente mal. É como se a gente desse uma ignição para o nosso cérebro, como nós estamos falando coisas ruins, para que ele concordasse com essas coisas ruins. Por isso que Jó disse: olha, tudo o que eu temia me sobreveio. Tudo o que eu temia me sobreveio. Isso Jó disse. Ou seja, se tudo que você temer, é bem provável que aconteça na sua vida. Porque quando você teme algo, é porque a sua fé está baixa. Quando você teme algo, é porque você não está confiando realmente em Deus. E é isso que nós precisamos fazer. Confiar em Deus e não temer em nada. Porque se nós tememos, é bem provável que essas coisas cheguem em nossa casa. Se tudo que a gente fala é problema, tragédia, desgraça, se a gente se sente confortável em ficar ouvindo notícias ruins o tempo todo, se toda a conversa que se tem é sobre doença, dói aqui, dói ali, dói acolá. Você deve conhecer pessoas que disputam doença. Eu conheço. Pessoas que começam a falar em doença, porque eu estou com uma dor no joelho, e a outra pessoa já diz: e eu tenho a dor nos dois joelhos. E eu estou com dor de cabeça. Pois é, meu dói a cabeça e o pé. E aí começa uma disputa de doença, quem dói mais. É uma coisa nesse sentido. Quem dói mais? Meu irmão, vou te falar aqui uma verdade. Depois dos 40, se não doer nada na tua vida, no teu corpo, é porque já morresse. É bem provável, depois dos 40 começa a doer tudo. Agora, nós temos que mudar o modo como a gente fala as coisas. A morte e a vida estão no poder da nossa língua. Se nós falarmos mais coisas positivas, concordando com o que Deus disse: eis que vos dou a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção. Deus é muito maravilhoso e grandioso e poderoso. Mesmo que as pessoas não acreditem que esse Deus existe, ele existe, independente da pessoa acreditar ou não. Independente se acreditar que Jesus vai vir ou não, não interessa. A questão é que está aí, as evidências no universo estão aí. Deus existe e Ele quer o melhor para você. Deus não quer nos causar dano, Deus não quer nos prejudicar. Nós criamos essas coisas. Nós somos os culpados por essas coisas. Nós temos o livre-arbítrio. Fizemos o bem e o mal, a escolha é nossa. Agora, nós temos que orar e ter fé para que Deus guarde a nossa boca, guarde a nossa língua, guarde a nossa mente, guarde os nossos ouvidos, guarde os nossos atos, guarde a nossa família, dê segurança, proteção, dê saúde, prosperidade. Essa é a nossa oração. Essa é a nossa oração. Para que Deus nos conceda as suas maravilhas também aqui nessa terra, até o resgate do seu Filho. A palavra de Deus diz
Em Neemias, no capítulo 4, no versículo 14, Neemias foi um homem esplêndido na Bíblia. Lá no Velho Testamento, você que tem empresa, você que tem família, você que vai começar um projeto, vá lá no Velho Testamento e procure o livro de Neemias, escrita por ele mesmo. E você vai ver um homem com um gerenciamento de crise muito maior do que qualquer mega empresário que você possa conhecer. Gerenciamento de crise importantíssimo, maravilhoso. Só que Neemias tinha uma coisa. Tudo que ele fazia, ele primeiro orava a Deus e depois ia fazer. Mas Neemias, quando chegou em Jerusalém para fazer o muro, naquela época, através das guerras que tinham caído e tal, o interessante é que 3 pessoas começaram a perseguir Neemias. E começaram a rir dele. Esse muro que estão fazendo aí, isso vai cair, vai passar uma raposa aí, vai soprar no muro, o muro vai cair. E a perseguição de Neemias, contra Neemias, foi muito grande. E contra aquele povo também. Mas Neemias nunca desistiu. Ele tinha grandes projetos e tinha um gerenciamento de crise esplêndido. Vá ler o livro de Neemias. E uma das passagens ele fala assim, em Neemias 4,14, ele fala assim: fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. E lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, e por suas mulheres e por suas casas. Lutem. Essa é a hora. Lutem pela sua família, pelos seus filhos, pelas suas mulheres, pelas suas casas, pelo seu trabalho, pelos seus animais. Lute. Lute pelo que Deus te deu para gerenciar agora. Você está vivendo nessa geração. É neste tempo. Não existe nada importante a mais nessa geração e nesse tempo do que você, do que a sua família, do que tudo que você tem, porque Deus te deu para que você gerencie neste tempo, nessa geração. Nós estamos vivendo agora. Isso está acontecendo agora. Não é amanhã. A sua vida está acontecendo agora. Neste momento que você está aí assistindo, está acontecendo agora. Quando você vai almoçar, é o agora. Almoce de maneira tranquila. Quando você vai tomar um café da tarde, prepare uma boa mesa. Viva o agora. Quando você vai passear, viva o agora. Quando você vai orar, viva o agora. Quando você vai para a sua igreja, independente onde é que é a igreja que você participa, viva o agora. Viva aquele momento. Seja feliz com o que Deus te deu. Porque Deus te deu algo que só Ele sabe. Talvez o que você tem agora não está te satisfazendo, mas esse é o projeto de Deus, esse é o propósito. Forjar o teu caráter. Forjar a tua vida. Para que você possa crescer e chegar a lugares maiores. Quando você confia nisso, Deus te leva a lugares maiores, porque você já passou por aquele problema. E Deus tem que te forjar. Os judeus viveram no Egito durante 400 anos. Quando Moisés foi libertar os judeus, eles foram para o deserto. A palavra de Deus diz que a travessia era apenas 11 dias. Mas os judeus passaram no deserto durante 40 anos. 40 anos, era 11 dias. Agora, por que Deus fez aqueles homens que ficaram 400 anos como escravo? Aquela geração, 400 anos como escravo. Foram para o deserto, em vez de atravessar 11 dias, ficaram 40 anos. Porque eles eram escravos, eles não tinham conhecimento de combate para enfrentar os inimigos. Eles não conheciam nem a Deus direito. Moisés foi resgatá-los. Esses 40 anos do deserto serviu para que eles encontrassem e conhecessem o Criador. E mesmo assim, no final, apenas Josué e Caleb entraram na Terra Prometida, porque depois de 40 anos, aqueles homens ainda não estavam preparados. Olha como é difícil ficar preparado. E a gente às vezes está aí 1 mês, 2 na igreja, 1 ano, 2 anos, né? Participando de um grupo, talvez na igreja católica, na igreja evangélica, e a pessoa acha que já está pronta, e começa a tentar seguir sozinho os seus passos, e aí sucumbe, porque falta fé, falta determinação, falta a humildade.
O homem mais humilde que existiu e passou por essa terra se chama Jesus. Humildade acima de tudo. Ele era rei e veio para nos servir. Quanto maior a tua autoridade, quanto maior a tua liderança, mais você deve servir. Muito mais. Eu espero que essa palavra de hoje tenha te trazido um ânimo a mais. Eu espero que Deus tenha renovado as tuas forças no dia de hoje. Eu espero que você consiga compartilhar também esse vídeo com muitas pessoas. Que esse Deus poderoso que nós servimos, que a gente serve, que é um Deus que não desiste nunca da gente, nunca, nunca, nunca. Deus não desiste de você. Você pode até estar pensando que Deus desistiu de você. Não, não, não. É apenas um momento, apenas um silêncio, para que você lembre que Ele ainda está no controle. Nada é impossível para o nosso Criador. Grandes coisas estão vindo. As maravilhas de Deus estão chegando. As portas abertas na sua vida estão chegando. Pode demorar 1 ano, 2, 5, 10 anos, mas vai vir. As grandes oportunidades, uma promoção, uma força, uma cura. Deus está trazendo para você algo grande e gigantesco na sua vida, na sua família. Porque esta é a tua geração. Este é o tempo em que Deus te colocou aqui. E é esse tempo que Ele te quer aqui, fazendo o melhor, servindo, orando, o adorando, incentivando as pessoas, motivando as pessoas a serem melhores do que elas são. Eu tenho a certeza que se você creu nessa palavra, eu acredito e declaro que Deus tem grandes coisas para a tua vida. E é uma questão de tempo até que tudo isso se realize e você viverá dias felizes. Sem alto e nem baixo, mas dias felizes até o resgate do nosso Senhor. Que Deus te abençoe, te livre, te guarde nesse momento tão difícil que o mundo está passando, te dê força e coragem para que você possa motivar outras pessoas também nesta geração e neste tempo. Dê um like, dê um joinha, poste nas suas redes sociais, poste através também... passe esse vídeo, bote em pendrive, grave, faça como você quiser, mas divulgue a palavra de Deus. Nos ajude. Estamos querendo que as pessoas conheçam a esse Deus tão grandioso e tão bondoso que nós cremos. Nós cremos num Deus de bondade, um Deus maravilhoso que não quer o teu mal. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê um ótimo final de semana. Próxima live está chegando. A gente vai postar, vai mandar para você ficar atento e divulgar para as pessoas. Que Deus te abençoe, a paz de Cristo e até a próxima.